Olá! Esta apresentação tem dois objetivos: discorrer sobre os diferentes recursos informacionais disponíveis na web, que podem ser usados para fins acadêmicos e científicos, bem como propor critérios para avaliação destes recursos informacionais. Na web podem ser encontrados diversos tipos de domínio. Domínio é um nome que serve para localizar diferentes tipos de computadores na internet. Assim, tem-se os domínios gov, relacionados a instituições governamentais, os domínios org, relacionados a instituições não governamentais, os domínios com, relacionados a instituições comerciais, e os domínios edu, relacionados a instituições educacionais. Aqui, por exemplo, vê-se o endereço portal.mec.gov.br, indicando que se trata de um órgão governamental, no caso, o Ministério da Educação no Brasil. Neste endereço, você consegue encontrar publicações, legislações e outras informações produzidas pelo Ministério da Educação. Agora, veja um exemplo de domínio de instituição não governamental. Eis o endereço www.sbq.org.br. Trata-se do site da Sociedade Brasileira de Química, que, entre outras informações, produz o Jornal da Sociedade Brasileira de Química, disponível no endereço jbcs.sbq.org.br. Veja agora um endereço de instituição comercial. Eis o endereço www.nature.com, que é o endereço de um periódico científico internacional chamado Nature. Veja também o endereço www.jb.com.br, que é o endereço do Jornal do Brasil. Além dos domínios citados, há ainda o domínio que é usado pelas instituições educacionais. Veja o exemplo www.harvard.edu, que é o endereço da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o domínio edu não é usado por todas as instituições educacionais. Dessa forma, tem-se um endereço www.usp.br relacionado à Universidade de São Paulo e o endereço www.unicamp.br relacionado à Universidade Estadual de Campinas. Por ora, é importante saber que os diferentes domínios representam não apenas diferentes endereços ou localizações na web, mas podem apresentar também variadas perspectivas informacionais. Um periódico científico, por exemplo, como Nature, foca suas informações em especialistas no assunto, incluindo como público-alvo pesquisadores, professores e estudantes que estejam na graduação ou pós-graduação. Já um jornal diário, como o Jornal do Brasil, tem o objetivo de disseminar informações sobre diversas temáticas a diferentes públicos, especialistas ou não, geralmente em uma linguagem mais acessível e abordando o conteúdo de uma forma mais genérica que os periódicos especializados. As fontes governamentais podem ajudar na coleta de dados oficiais sobre um município, um estado, um país. Também são úteis quando o foco é o estudo da legislação. As informações produzidas por organizações não governamentais apresentam geralmente um ponto de vista diferente em relação às instituições governamentais. Procuram trazer questões e temáticas formuladas por grupos organizados e engajados em favor de uma causa. As instituições com foco no ensino disponibilizam, por exemplo, muitos materiais com fins didáticos, além de divulgarem pesquisas que estão em andamento e os últimos resultados científicos. Agora, nem tudo que está na web é informação útil para trabalhos acadêmicos e científicos. Há muita desinformação, ou seja, informação errada, informação desatualizada, informação sem autor responsável
e mesmo informações que foram produzidas por pessoas leigas nas temáticas. Há alguns sites, por exemplo, dedicados a descobrir e-farsas, ou seja, mentiras disseminadas no mundo virtual, boatos da internet e lendas urbanas virtuais. Assim, deve-se ter atenção antes de usar recursos informacionais que não apresentam indícios de qualidade. Para ilustrar meu pensamento, eu tenho algumas questões para você. Você acredita em tudo que vê, ouve e lê? Quando um professor lhe passa uma informação, você acredita que esta informação esteja correta? Quando um amigo lhe passa uma informação, você considera que ele apresentou uma informação adequada? Quando você lê uma notícia de jornal, você pensa que esta notícia é isenta? Quando você lê um livro de caráter científico, você pressupõe que as informações presentes no livro estão atualizadas? Quando seu pai, a sua mãe ou outro familiar lhe passa uma informação, você acredita que a informação seja a melhor possível? E você, quando você passa uma informação para outra pessoa, você tem a certeza que a informação passada é adequada, correta ou atualizada? Para as questões apresentadas, você deve ponderar que cada caso é um caso. Existem pessoas que parecem mais confiáveis que outras. Existem jornais ou livros que lhe parecem mais adequados que outros. Há familiares e amigos que nos parecem passar mais confiança que outros e assim sucessivamente. Muitas vezes, você crê no que ouve porque considera a informação correta, ou porque não teve muito tempo para refletir se a informação tem potencial conteúdo errado, inadequado ou desatualizado. Geralmente, quando você sente que a informação recebida possui algum tipo de problema, tenta contatar outras pessoas para sanar potenciais dúvidas. De igual modo, no mundo virtual disponível na web, você não pode acreditar em tudo que vê, lê ou ouve. É preciso que analise se a informação é potencialmente adequada para uso. Especialmente quando você está produzindo um trabalho acadêmico ou científico, você deve ter atenção redobrada para verificar a qualidade do conteúdo informacional que usará. Desta maneira, apresentarei alguns critérios que devem ser considerados quando se deseja selecionar uma informação que será empregada em um trabalho acadêmico ou científico. O primeiro critério que você deve considerar é se a informação que você encontrou tem um autor responsável. O autor pode ser uma pessoa física ou uma instituição, mas é importante que haja clareza sobre quem produziu a informação. O autor, pessoa física, por exemplo, deve ter um nome e um sobrenome. Você deve considerar também se o autor é formado ou tem alguma especialidade de formação na área em que ele produziu a informação. Também deve observar se o autor disponibilizou alguma forma de contato, como endereço, e-mail, telefone, para que, se necessário, você possa o contatar, bem como enviar sugestões para que a informação produzida pelo autor possa ser corrigida, revista ou atualizada. Informações que não tenham um autor declarado não devem ser empregadas para nenhum fim acadêmico ou científico. Assim, antes de começar a ler uma informação, verifique se há um autor que seja responsável por ela e que tenha autoridade, ou seja, conhecimento para falar sobre o assunto. Para exemplificar a questão do autor, veja esta informação. Aparências que enganam. Análise genética de um esqueleto de 12 mil anos encontrado no México reforça a noção de que os povos nativos americanos modernos descendem dos primeiros habitantes do Novo Mundo, vindos da Sibéria. No caso, o autor que produziu esta informação foi a Sofia Moutinho, que é jornalista deste veículo de comunicação. Veja que o nome do autor pode ser identificado rapidamente. Agora, veja este segundo exemplo.
trata-se do artigo científico original que inspirou a jornalista Sofia Moutinho na produção de seu texto. O artigo original foi produzido por 16 pesquisadores. E qualquer pessoa do mundo pode se comunicar com os autores deste artigo pelo e-mail que eles disponibilizaram, paleosci@gmail.com. Além disso, para cada autor do artigo foi apresentado o local onde trabalha e o endereço para contato. O segundo autor do artigo, por exemplo, Douglas Kennedy, é pesquisador na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E você pode escrever para ele, solicitando mais informações ou dados sobre este artigo. Se você não encontrou o autor da informação de forma rápida e clara, evite usar esta informação em seus trabalhos acadêmicos. Para fins acadêmicos e científicos, use preferencialmente a informação original. Vale lembrar que grande parte da informação científica produzida no mundo está em língua inglesa. Um segundo critério que você deve considerar para avaliar um recurso informacional é verificar quando e onde a informação foi produzida. Informações científicas antigas podem estar desatualizadas. Logo, a data de publicação é um critério muito importante a ser considerado. Outro dado importante é saber onde a informação foi produzida, pois nem sempre um estudo que foi produzido em um dado espaço geográfico é válido para outro lugar. Nos exemplos citados, o texto produzido pela jornalista Sofia Moutinho é datado de 15 de maio de 2014. Já o artigo da Science foi submetido pelos autores na Science no dia 25 de fevereiro de 2014. Foi aceito para publicação no dia 18 de abril de 2014 e finalmente foi publicado no dia 16 de maio de 2014. O tempo que transcorre entre a submissão do artigo ao periódico científico, sua aceitação e a data de publicação deriva do fato de todos os artigos submetidos aos periódicos de caráter científico serem revisados por outros cientistas que são especialistas no assunto. Dessa maneira, o artigo científico, além de ser produzido por especialistas no assunto, é também revisado por especialistas. Por esta razão, os artigos publicados em periódicos científicos costumam trazer uma informação de melhor qualidade. Voltando ao critério de data de publicação, se você não encontrar a data em que a informação foi produzida, esta informação apresenta um problema na qualidade. É, portanto, recomendável procurar um recurso informacional sobre o assunto que tenha autor e data. Um terceiro critério a ser considerado é se a informação acessada na web está completa, ou seja, possui começo, meio e fim. Alguns recursos informacionais que você acessa podem estar mais preocupados com a divulgação de produtos e serviços que estão à venda. Isto acontece, por exemplo, quando você acessa uma página cheia de anúncios e você não consegue saber onde está a informação efetivamente. Então você fica navegando de um lado para outro e não obtém sucesso na busca da informação. Ao final, você só observou anúncios. Para exemplificar uma informação com começo, meio e fim, veja este artigo cujo título é Alfabetização Matemática em Classes Multisseriadas de Escolas Ribeirinhas da Amazônia, Atuação Docente em Foco, e que foi publicado pelo periódico Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Quando eu visualizo o texto não traz múltiplas fontes externas que desviam minha atenção durante a leitura. Todas as referências empregadas na produção do texto aparecem reunidas no final, deixando claro quais foram as fontes informacionais usadas na produção do texto. Um segundo exemplo pode ser encontrado neste artigo da Nature. Veja que, embora haja alguns anúncios à direita da página, é possível identificar onde está o texto principal, onde é o seu começo e o seu fim. Além disso, os links relacionados ao assunto aparecem no final do texto e não desviam a atenção do leitor. Pelo exposto, o recurso de informação
deve deixar claro o que é anúncio ou propaganda, o que é conteúdo informacional e o que são os conteúdos informacionais adicionais relacionados ao assunto que está sendo tratado. Se o recurso informacional não explicita estes aspectos e faz uma miscelânea de links externos e anúncios, evite usar esta informação. Idealmente, todo recurso informacional para fins acadêmicos e científicos deve explicitar também de onde se originam os recursos financeiros para sua manutenção e quem ou quais instituições financiam as informações publicadas. Quando o foco é a produção de trabalhos acadêmicos ou científicos, outro critério importante é verificar se a informação traz as referências bibliográficas que subsidiam seu conteúdo. Este critério está relacionado aos direitos autorais. Logo, todas as vezes que um autor se baseia ou considera a ideia de outro autor para a elaboração de seu texto, deve citá-lo. Veja o texto: Ensinando Física através do Radioamadorismo, publicado no periódico Revista Brasileira de Ensino de Física. As referências que foram empregadas na produção do texto, assim como foi visto em outros exemplos, encontram-se ao final do texto. No contexto acadêmico e científico, quando ao final do texto não existem referências bibliográficas, entende-se que esta informação pode ter algum potencial problema de qualidade, podendo ser desde uma opinião ou ponto de vista original, sem embasamento em trabalhos anteriores, até uma possibilidade de plágio, que constitui, em termos gerais, na reprodução da ideia de outro autor sem a devida citação do recurso informacional original. Finalmente, se o recurso informacional aborda os benefícios de algum tratamento, produto ou serviço, tais benefícios devem ser respaldados por estudos científicos. Aqui leia-se referências bibliográficas que comprovem tal benefício. Agora, reitero o que foi visto nesta apresentação. Primeiro, existem diferentes domínios na web, como o domínio gov, o domínio org, o domínio com e o domínio edu. As informações disponibilizadas nos diferentes domínios podem trazer perspectivas diversas para uma temática. Segundo, muitas informações disponíveis na web não são confiáveis. Há informação desatualizada e de conteúdo duvidoso. Terceiro, para avaliar um recurso informacional na web, visando objetivos acadêmicos ou científicos, é preciso verificar se o recurso informacional apresenta autor responsável, se o autor é qualificado, ou seja, possui conhecimentos científicos e autoridade para falar sobre o assunto, se o recurso informacional apresenta de forma clara o endereço, o telefone e/ou o e-mail, caso o leitor deseje entrar em contato com o autor, se o recurso informacional apresenta a data e o local em que a informação foi produzida ou atualizada pela última vez, se o recurso informacional apresenta começo, meio e fim, se o recurso informacional apresenta as referências bibliográficas que os subsidiam, se os apoios à ajuda financeira, os serviços ou recursos materiais recebidos pelo recurso informacional estão claramente identificados, incluindo a identidade das organizações comerciais e não comerciais que contribuíram para o seu desenvolvimento. Finalmente, se os anúncios e outros materiais promocionais estão apresentados ao leitor de uma maneira e em um contexto que facilitem diferenciá-los da informação produzida pelo autor do recurso informacional. Lembre-se de usar esses critérios todas as vezes em que for elaborar um trabalho acadêmico ou científico. Adicionalmente ao que foi apresentado, para fins acadêmicos e científicos, o Brasil conta com um sistema de classificação de periódicos científicos, o WebQualis. No WebQualis, você verifica pelo nome do periódico científico ou pelo número internacional do periódico científico, ISSN, em qual extrato o periódico se encontra, segundo a ótica dos pesquisadores brasileiros. Por exemplo,
O periódico Science, cujo ISSN é 00368075, é classificado pelos pesquisadores brasileiros como A1 em quase todas as áreas do conhecimento, o que é excelente. Já o periódico Jornal da Sociedade Brasileira de Química, cujo ISSN é 01035053, possui extratos que variam entre A1 e B3 nas diferentes áreas do conhecimento, o que é bom. O ISSN de cada periódico científico geralmente aparece na primeira página do periódico. Veja o caso do Caderno Brasileiro de Ensino de Física e o caso do Boletim de Educação Matemática. Vale ressaltar que o WebQualis é atualizado com alguma frequência e a classificação dos periódicos científicos pode então ser alterada. Obrigada pela atenção e até a próxima!